Natal, um marco de esperança. Queridos, nosso Deus é um Deus de esperança. Você concorda? A maneira como Deus estabeleceu a ordem da criação, a maneira como Deus estabeleceu até o calendário, eu acredito que o calendário, Deus iluminou a mente de um determinado elemento, sujeito aí na história, e deu a criatividade para ele estabelecer o calendário da maneira como foi estabelecida. Se você prestar bastante atenção, o dia, a maneira como a ordem da criação foi estabelecida, né? O dia. Às vezes você termina um dia meio cansado, meio chateado, meio, né, desanimado, aquele dia não foi muito bom, aquele dia teve lá os seus desafios, as suas dificuldades, mas amanhã é outro dia. Quem já teve esse sentimento de terminar um dia meio, mas aí no final do dia você diz assim, não, mas amanhã vai ser diferente. Amanhã o dia vai ser melhor. Isso acontece com a semana, né? Às vezes está terminando uma semana, chega na sexta-feira esgualepado. Ai, que semana difícil. Mas aí você pensa assim, não, domingo, né, está chegando o final de semana, eu vou descansar, eu vou cultuar a Deus, eu vou no culto. É assim que você pensa no final de semana, não é, irmão? Eu espero que seja. Eu vou lá louvar a Deus e semana que vem vai ser diferente. Semana que vem vai ser melhor do que essa semana. Quem já teve essa experiência de terminar a sexta-feira meio... Não, semana que vem a coisa muda. Um mês, né? Nossa, esse mês foi complicado. Não, mas o mês que vem vai ser diferente. E não é diferente em relação ao ano. 2022 não foi fácil, mas eu já estou com expectativa em relação a 2023. Não, 2023 vai ser diferente. Não, em 2023 eu emagreço. Vai dar certo. Em 2023 o meu projeto fitness vai dar certo. A maneira como Deus estabeleceu a ordem, ela gera em nós esperança. Produz em nós a esperança de que amanhã será melhor, a semana que vem será melhor, o mês que vem será diferente, o ano que vem será diferente. E nós estamos aí, Natal, às vésperas de um novo ano, e tomara que você esteja com essa expectativa. O ano que vem vai ser diferente, vai ser melhor. O Natal não é diferente. Com o nascimento de Jesus, Deus proporcionou à humanidade a possibilidade de recomeçar. Deus estabeleceu a ordem da criação, dia, semana, mês, ano, dessa forma, e com o Natal, de uma maneira definitiva, Ele proporciona a possibilidade do recomeço, a possibilidade de recomeçar. Que dia que é hoje? Que dia é hoje, irmão? 11 do quê? Do ano de? Por que 2022? Existe um calendário diferente numa parte do mundo, principalmente lá no Oriente, mas o calendário que predomina no Ocidente e até em parte do Oriente, e que orienta, que designa, que dá direção para todas as atividades mundiais, é esse calendário aqui. E por que é que a gente diz 2022? Porque há cerca de 2022 anos atrás, na região da Galileia, nascia um homem chamado Jesus. Você já ouviu falar da expressão, daquele termo, ACDC? Antes de Cristo, depois de Cristo. Não é por causa da banda de rock heavy metal não, viu, irmão? AC/DC não é por causa daquela banda lá não, é por causa do nascimento de Jesus. Tá? Você que gosta de rock and roll aí, né, eu gosto, né? Eu vou contar um negócio para você, está sendo filmado, né? Não posso nem dizer para você não contar para ninguém porque está sendo filmado, né? Eu gosto também. Bem baixinho. Mas não é por causa da banda de heavy metal, de rock and roll, que existe essa sigla, né, esse termo, antes de ser, depois de ser. É por causa de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo era uma coisa, depois de Cristo é outra coisa.
Antes de Cristo a minha vida não tinha esperança, depois de Cristo eu tive a possibilidade de recomeçar. Nosso Deus é um Deus de esperança, que possibilita para nós a oportunidade de recomeçar. Isaías, capítulo 9, versículo 2, um texto bastante conhecido, que é repetido depois lá em Mateus, capítulo 4, versículo 13, 14, 15. Mas Isaías 9, 2 diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. O profeta Isaías, centenas de anos antes do nascimento de Jesus, lá na cidade de Belém, ele já profetizava que chegaria um dia em que Deus proporcionaria para aqueles que estavam em trevas, para aqueles que viviam à sombra da morte, a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de mudança, de transformação. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 13, o evangelista Mateus registrou: saindo de Nazaré, Jesus foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E a promessa de Deus se cumpriu. Queridos, você tem uma oportunidade de recomeçar. Não apenas porque a gente está diante de um novo ano, e a chegada de um novo ano gera em nós essa expectativa, essa esperança de que vai ser diferente. Eu e você temos a oportunidade de recomeçar de um jeito diferente. E eu quero falar sobre algumas personagens que aproveitaram a oportunidade que Deus lhes proporcionou de recomeçar e recomeçaram uma nova vida em Deus. Eu falei aqui dias atrás e vou mencionar novamente, Lucas 23, 39 em diante, mostra o exemplo, de duas pessoas, dois homens, chamados os ladrões da cruz, os criminosos da cruz. Você sabe que Jesus foi crucificado entre dois bandidos, entre dois criminosos. E Lucas 23, 39 mostra que uma dessas pessoas aproveitou a oportunidade de recomeço que Deus estava proporcionando. E a outra não, a outra desperdiçou. O texto registra o seguinte: um dos criminosos, versículo 39, Lucas 23, versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro, criminoso, o repreendia, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. E então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui nós temos o exemplo de dois personagens que aparecem na história bíblica. Um aproveitou a oportunidade de fazer diferente, de recomeçar, aproveitou a oportunidade de Deus, que Deus tinha colocado diante dele, e o outro desperdiçou. O outro não aproveitou a oportunidade. Quando nós analisamos o texto, qual foi o motivo, qual era o motivo desses dois homens estarem ali ladeando Jesus na crucificação? Os erros que eles tinham cometido.
o estilo de vida que eles tinham adotado, as escolhas, decisões que tomaram durante a sua vida. Viveram de uma maneira errada, fizeram escolhas equivocadas, pecaram, erraram, falharam. E por conta dos seus erros, por conta das suas falhas, das suas escolhas equivocadas, eles foram conduzidos a esse momento. E um dos criminosos deixa isso claro. Foram os nossos atos que nos trouxeram até aqui. Nós escolhemos errado. Nós decidimos errado. Nós optamos por um estilo de vida fora dos padrões de Deus. E foi isso que nos trouxe até esse momento. Perceba que os dois erraram, os dois eram criminosos, os dois estavam debaixo da mesma sentença. Mas o que é que faz diferença? Eles estão diante de Deus. Um deles reconhecem que é Deus que está diante deles. O outro não reconhece. Perceba que os dois cometeram erros, os dois falharam, os dois eram bandidos e criminosos. Mas um deles aproveita a oportunidade e acessa a vida eterna, e o outro não. Por quê? Por causa dos erros apenas que cometeu? Por causa da vida errada que viveu? Não. Mas porque rejeitou aquilo que Deus colocava diante dele. A possibilidade da salvação e o reconhecimento de que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a diferença. E por conta da escolha de um e da escolha do outro, eles tiveram a partir deste momento destinos diferentes. Um vai para a vida eterna e o outro vai para a condenação. Queridos, Deus coloca oportunidades diante de todos nós. E você que está aqui nessa noite está tendo mais uma oportunidade de recomeçar em Cristo. Mais uma. Mais uma. Não desperdice. Não desperdice. A questão é que Deus faz a parte dele. Deus deseja a salvação de todos os homens, é isso que a gente lê na Bíblia. Deus desejava a salvação desses dois criminosos. E ali está Jesus. Mas um foi salvo e o outro foi condenado. Por quê? Porque Deus não fez a parte dele. A gente tem essa mania, né? De dizer que parece que é Deus que não está fazendo a parte dele. Não, Deus faz a parte dele. A questão é que um desses homens confessou Jesus. Se arrependeu, reconheceu. Eu não tenho dúvida de que se esse homem recebe a oportunidade de não morrer e recomeçar a sua vida, porque os dois, depois o texto não, né, os dois morreram. Mas eu não tenho dúvida de que se esse homem tivesse a oportunidade de ser livre da morte ali na cruz, ele teria recomeçado a sua vida de uma maneira diferente. Ele teria escolhido, feito outras escolhas, tomado outras decisões. Ele teria corrigido os seus caminhos. Isso é arrependimento genuíno. Deus faz a parte dele. Qual é a nossa parte? Nos arrependermos e confessarmos que Jesus é o Filho do Deus vivo. É isso que muda a nossa vida. É isso que muda a nossa história. E eu quero falar sobre outra personagem bíblica que também teve a mesma oportunidade de recomeçar. E no caso dessa personagem, ele não morreu. Ele continuou vivendo. Diferente dos criminosos da cruz, que tiveram a sentença de morte, esse homem teve mais alguns anos de vida pela frente. Mas ele não desperdiçou a oportunidade, e porque não desperdiçou, teve o seu futuro totalmente mudado, resgatado e transformado. O texto está em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Vamos ler versículo 9, 10, 12 e mais alguns aqui do capítulo 32 de Gênesis. Vamos falar de Jacó. Jacó teve uma oportunidade para recomeçar. E dessa vez ele não desperdiçou. Porque assim como nós, quando lemos a história de Jacó, nós percebemos que ele desperdiçou algumas oportunidades. Mas dessa vez não. Gênesis 32, versículo 9. Então Jacó orou: ó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, o Senhor me disseste:
volte para a tua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Versículo 12. Tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Aqui, nesse momento da trajetória de vida de Jacó, certamente você já ouviu essa história, talvez já tenha até cantado aquele corinho, né? E Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Tá? Então virou até corinho, mas o contexto é esse. Jacó tinha fugido da sua terra, porque ele fez uma escolha errada. Preste atenção, querido, Jacó queria ser abençoado por Deus. Quem aqui quer ser abençoado por Deus? Eu também quero. Jacó queria ser abençoado por Deus, mas até na ânsia de buscar a bênção, ele cometeu um erro. Qual foi o erro? Ele queria tanto a primogenitura, a herança, ele queria tanto ser o herdeiro do seu pai Isaque, que ele traiu o seu irmão. E por conta desse erro, de tentar ser espertinho, ser ligeiro, ser, né? Como a gente diz aqui, né? Na minha infância eu usava muito esse termo, né? Ladino, ladino que só. Quem vem de fora diz, o que é isso, né? Que bicho é esse, né? É o cara esperto, querendo dar, que ele gosta de levar vantagem em tudo, que engana o outro, ladino que só. Ele traiu o seu irmão, e por conta dessa atitude, o seu irmão Esaú queria tirar a vida dele, queria matá-lo. E aí ele teve que fugir. E ele fugiu e foi para a casa do seu tio Labão, que agora ele está voltando da casa de Labão para a sua terra. E ele fica lá cerca de 20 anos. E quando ele chega, olha só, quando ele chega lá na casa de Labão, seu tio, ele chega literalmente com um cajado numa mão e a outra mão sem nada. Ele só tinha um cajado. 20 anos depois, quando você lê o contexto, eu sei, querido, eu sei que você conhece a Bíblia, conhece a história, por isso que eu estou dando uma resumida aqui. Conhece, não conhece a história? Você lê a Bíblia, não lê, irmão? Quem aqui é crente que lê a Bíblia? Alguns não concordaram. Mas eu sei que você é crente, você não leu, mas você vai ler, não vai? Quem aqui vai ler a Bíblia depois de ler todo o Gênesis 32 para entender a história? Amém, que bom, eu sei que você é crente e que você vai ler a Bíblia. Ele está voltando, ele chegou lá na casa de Labão sem nada, e 20 anos depois ele está rico. Ele tem filhos, servos, animais, ele foi sozinho, está voltando com uma caravana, ele prosperou, ele está próspero, materialmente Jacó prosperou, mas tinha uma promessa de Deus na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo quando você prospera materialmente, se você não está vivendo a promessa de Deus, isso não satisfaz, nem toda a riqueza do mundo satisfaz uma pessoa que está vivendo fora do propósito de Deus. Por mais que você tenha, tem aquela sensação de que alguma coisa falta. Jacó tinha prosperado, ele tinha, quando você lê o contexto, ele tinha muitos servos, ele tinha muito dinheiro, ele tinha prosperado, ele tinha feito o seu sogro Labão prosperar. Ele chegou lá solteiro, agora está casado com duas. Não sei como é que o cara, uma já dá trabalho, o cara casa com duas. Misericórdia, né? E aí, nesse momento, ele está vivendo aquela experiência, ele vai ter uma experiência no Val do Jaboque, aonde Deus vai tocar na sua coxa, vai desconjuntar a sua coxa, aonde ele vai lutar com o anjo, está prestes a acontecer. Ele recebe a palavra de Deus que ele precisa voltar para a sua terra. O problema é que para voltar para a terra dele, ele teria que encarar o seu irmão. Quem aqui voltaria para um lugar onde sabe que tem alguém que quer te matar? Mas ele precisa voltar. E aí ele faz essa oração. E ele diz, o Senhor me disse,
volte para a sua terra. Tipo, ele tá orando, ele está dizendo, Deus, foi o Senhor que me disse para eu voltar, e eu estou voltando. E ele tá ansioso, ele está angustiado, porque ele está prestes a se encontrar com um homem que quer tirar a sua vida. Ele está com medo, ele está apreensivo. E aí então ele faz oração, foi o Senhor que disse, volte para a sua terra. E eu reconheço, eu não sou digno de toda a tua bondade, o Senhor já tem sido bom comigo. Eu não sou digno da sua lealdade ao que o Senhor me prometeu, eu não sou digno. Versículo 12 ele diz, foi o Senhor que prometeu. Olha o que ele diz, o Senhor disse para mim, esteja certo, Jacó, de que eu te farei prosperar. Esteja certo disso. Nós damos bastante ênfase a esse momento que vai acontecer aqui na sequência do texto, aonde Jacó, né, enfrenta o anjo, e o anjo aqui é com A maiúsculo, que nós na teologia chamamos isso de teofania, que é uma aparição do próprio Senhor Jesus, não é um querubim, não é um serafim, esse anjo aqui com A maiúsculo é uma manifestação do próprio Senhor Jesus no Antigo Testamento. Tem uma discussão tola no ambiente da igreja, no ambiente teológico, de que Antigo Testamento é da lei, Novo Testamento é da graça. Aqui é um texto repleto de graça, um homem que reconhece que não merece e está recebendo uma bênção de Deus. Isso é graça pura, é graça pura. Jacó, ele está se referindo ao que Deus tinha dito para ele em Gênesis 28. Se você voltar para Gênesis 28, você vai perceber que Deus tinha, antes de Jacó lutar com o anjo, e como diz o corinho, não largar o anjo, não deixar o anjo, até que o anjo o abençoasse, em Gênesis 28, 12, Deus diz para Jacó, Jacó, eu não vou te deixar enquanto eu não te abençoar. Querido, preste muita atenção nisso. Antes de você querer ser abençoado por Deus, Deus deseja te abençoar. Você não é abençoado por Deus porque você quer, você é abençoado porque Ele quer. Jacó não estava sendo abençoado, né? Porque às vezes a gente diz assim, não, eu vou segurar o anjo e o anjo não sai enquanto não me abençoar. Meu amigo, você pode lutar a noite inteira com o anjo, se Deus não quiser te abençoar, ele não te abençoa. Não, eu vou orar, eu já sei, para ser abençoado eu não vou dar 10%, eu vou dar 20%, pode dar 30%, se Deus não quiser te abençoar, não te abençoa. Porque a decisão parte dele, não é pelas minhas obras, não é por quem eu sou, é por quem Ele é. O primeiro ladrão criminoso, o segundo criminoso da cruz, não foi salvo porque ele era bonzinho, ou porque ele, não, é porque Deus é bom e deseja a salvação. Foi por isso que ele foi salvo. A parte dele era entender e reconhecer, era confessar, era admitir os seus erros. E Jacó está tendo nesse momento a mesma atitude. E no contexto aqui de Gênesis, lá no versículo 23, que diz que depois de ter afeito suas esposas, filhos, os seus funcionários, né, os seus servos, os seus animais, cruzarem o ribeiro do Val do Jaboque, é um rio, né, que está sendo atravessado. Ele faz passar tudo o que possuía e ele fica sozinho. E então aparece um homem e começa a lutar com ele até o amanhecer. E aí acontece a famosa expressão. Nessa luta, o homem pergunta a ele, qual é o teu nome? Ele faz uma pergunta para o anjo, para o homem que está lutando com ele. Jacó faz uma pergunta, qual é o teu nome? E ele diz, não interessa o meu nome. O que interessa é qual é o teu nome. E Jacó diz, eu sou Jacó. E você sabe que Jacó, quem aqui foi para o encontro com Deus, já está escolado nisso. Jacó significa usurpador, enganador, ladino, esperto, liso, ligeiro. Porque era assim que Jacó agia. Esse era um hábito de Jacó. Mas quando Jacó, nesse contexto, quando ele diz, eu sou Jacó, ele está admitindo.
Ele está reconhecendo. A gente diz que Jacó venceu o anjo. Quem aqui vence Deus? Ninguém vence Deus. Na verdade, foi Deus quem venceu Jacó. Só que Deus, ele deixa a coisa parecer que Jacó venceu. A pergunta de Deus para Jacó é: quem é você? E é só a partir do momento que Jacó reconhece quem ele é. O segundo criminoso da cruz tem a mesma atitude. Ele diz: eu sou um criminoso. Eu escolhi viver uma vida errada. Eu estou arcando com as consequências das minhas escolhas, dos meus atos. Deus, tem misericórdia de mim e lembra-te de mim. É o que Jacó está fazendo. Eu sou aquele que cometi erros, eu sou aquele que pequei, eu sou aquele que traí, eu sou aquele que menti, eu sou aquele que me precipitei, eu sou aquele que ofendi, eu sou aquele que defraudei. Esse sou eu, e eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso do teu perdão. Essa é a atitude de Jacó, que não há transformação. Preste atenção, irmão. Jacó, ele está nas vias de fato para entrar em algo novo. A promessa de Deus, tudo aquilo que Deus tinha prometido e tudo aquilo que Deus tinha planejado para a vida de Jacó, vai tomar agora, vai se tornar realidade. Jacó vai acessar um nível da sua vida espiritual, um nível da sua vida que ele não tinha experimentado até agora. Ele está em vias de fato de entrar no novo de Deus, mas ele precisa se arrepender. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer mudar. A gente quer o novo de Deus, a gente quer a novidade de vida, mas a gente quer continuar insistindo, teimando em viver do jeito que a gente vive. Sem essa decisão, sem essa escolha, sem essa atitude, Jacó não entraria na promessa de Deus, não acessaria a plenitude da vontade de Deus. Perceba, de novo, ele é um homem que prosperou, porque ele chega na casa de Labão com a mão na frente e a outra no cajado, sem nada. Ele agora tem bens, ele tem uma caravana, ele tem servos, ele tem animais, ele já prosperou. Mas Deus diz: eu vou te fazer prosperar. Deus está falando de finanças? Não, Ele está falando de abundância em Deus, que pode incluir bens materiais, mas não se limita aos bens materiais. Jacó tem um dilema: ou ele se arrepende e reconhece quem ele é, ele admite que ele precisa mesmo de Deus, e ele se rende a isso, ou ele continua vivendo como ele está vivendo. Um bom negociante, que prosperou, que deu bem, está ganhando um pouquinho mais de dinheiro, mas não acessa a plenitude de Deus. Essa é a escolha que Jacó tem que fazer. E isso está gerando nele uma angústia, porque ele poderia falar: quer saber de uma coisa? Eu não vou encarar Esaú, não. Eu volto lá para Labão, eu continuo a minha criação de ovelhas, eu sou bom no que eu faço, eu já prosperei, eu vou prosperar, os meus negócios estão indo bem, eu vou prosperar ainda mais. Mas Deus tinha algo diferente para ele. A questão é que Jacó está vivendo no seu propósito e não o propósito de Deus. E Deus está convidando Jacó para viver o propósito dele. E para isso Jacó precisava abrir mão do seu propósito pessoal. Jacó, ele me abençoa, me constrange tanto e me abençoa, porque uma atitude natural seria ele voltar para Labão. Quando você vai ler também todo o contexto, você vai perceber que Labão vem atrás de Jacó. Por quê? Jacó era um bom funcionário. Jacó não só tinha enriquecido, como ele tinha feito o seu sogro Labão ficar rico. Você tem um funcionário que trabalha tão bem que está te deixando rico, você vai deixar esse funcionário embora? E mais, naquele contexto cultural, quando você fazia uma aliança com alguém, você não podia quebrar a aliança. E quando você vai ler a história, Jacó
tá sendo impelido pelo Espírito a voltar para sua terra, ele tem que deixar Labão e ele sai escondido, porque como é que eu vou pedir minha conta? Como é que eu vou pedir demissão para Labão? Ele não vai me deixar embora. E então ele sai escondido. E aí ele foge. E quando Labão percebe que a sua mina de ouro está indo embora, que o seu bom funcionário, que está deixando ele rico, está indo embora, Labão vai atrás dele. E quando Labão está indo atrás dele, deixa eu dizer uma coisa para você, Labão não era muito crente não, viu, irmão? Labão era um sujeito mais ladino do que Jacó. Jacó era um sujeito esperto, Labão conseguiu enrolar Jacó. Estava ficando rico às custas de Jacó. E quando Labão, que não era muito crente não, está indo atrás de Jacó, e ele poderia obrigar Jacó a voltar, e ele poderia inclusive tirar a vida de Jacó, porque ele quebrou a aliança. No meio do caminho, Deus aparece para Labão e diz: Labão, não tire a vida de Jacó, deixa ele ir. Porque Labão, o negócio de Jacó não é mais com você, agora é comigo. Querido, quando você busca o centro da vontade de Deus, Deus usa até o ímpio. Deus fala até com o ímpio, até com quem não é fiel a Ele. Em Cristo, Deus nos proporciona a possibilidade de recomeçar, mas é necessário arrependimento e posicionamento. Para acessarmos o novo de Deus, nós precisamos de arrependimento e de posicionamento. Para acessarmos o propósito de Deus, a promessa de Deus. Quem aqui acredita que tem promessa de Deus? Para acessar essa promessa de uma maneira plena, nós precisamos de arrependimento e de posicionamento. Em Cristo, querido, em Cristo há libertação para os oprimidos, há cura para os enfermos. Deus em Cristo traz visão para os cegos, esperança para os desesperados, alívio para os aflitos e sobrecarregados. Deus é luz para as trevas, Ele é pai para os órfãos, família para o solitário, Ele é direção para os perdidos. Em Cristo é possível novidade de vida, mas é necessário arrependimento e posicionamento. O segundo criminoso da cruz, Jesus está na cruz, 2 bandidos ladeando Jesus, o público que está lá embaixo, aos pés da cruz, está fazendo o quê? Está xingando, está ofendendo, está concordando com o primeiro criminoso, que está dizendo: você não é Cristo coisa nenhuma, você é um embusteiro, você é um fanfarrão, você é um charlatão, você não é nada disso. Se você fosse Deus, se você fosse quem você diz que é, você faria a minha vontade é que você me tire da cruz. Sabia que tem muito crente que é assim? Deus só é Deus se fizer do jeito dele. Tem muito crente que Deus deixa de ser Deus. Não funcionou, não aconteceu do jeito que eu queria, que eu esperava, que eu imaginava, então você não é Deus. A coisa não deu certo, não está acontecendo segundo os meus planos, então você não é Deus. Essa é a atitude do primeiro criminoso. Deus entrou na história e vem de encontro daqueles que estavam na escuridão, aflitos. Ele vem ao nosso encontro hoje, agora, mais uma vez. Deus, como foi cantado aqui através do nosso irmão Joel com muita graça, Deus sabe daquilo que assola o nosso coração, daquilo que gera angústia em nós. Deus sabe, Ele conhece a crise, Ele sabe da crise, daquilo que nos oprime, e Ele tem cura, Ele tem libertação para isso, Ele tem salvação para isso. E foi para isso que Ele entrou na história. É isso que significa Natal, irmão. Por que é que a gente não vai ter culto aqui dia 25? Porque nós entendemos que Natal é uma data para se comemorar em família. Então, o que é que a gente não vai fazer aqui? Faça lá com a sua família. Junta lá a sua parentela, seus amigos, junta lá um vizinho que está sozinho.
Por que é que a gente não vai fazer culto no primeiro do ano? Porque nós entendemos que essa é uma data para você passar com a sua parentela, para você testemunhá-la de Jesus, para você falar de tudo que você viveu e de tudo que Deus está fazendo na sua vida. Reúna lá na primeira noite do ano, na virada. Tem uns crentes que, né, alguns irmãos, pastor, você não vai fazer culto da virada. Irmão, você quase não veio nos cultos no ano, agora que é a vida virada. Ah, largue mão. Largue mão. Como se o culto da virada fosse mágico. Não tem mágica, querido. Ou você se posiciona com o culto da virada, sem culto da virada nada acontece. É isso que traz novidade de vida. É isso que traz transformação. É isso que traz cura, salvação. E foi para isso, essa é a mensagem do Natal. Deus entra na história da humanidade. Há cerca de 2028 anos atrás, na região da Palestina, Deus entra na história humana para mudar a realidade dos seres humanos. É Jesus. Ele é essa luz que dissipa as trevas. E quando Ele invade o coração de um homem, de uma mulher, de um ser humano, Ele vai trazendo luz, e todos os cantos obscuros da sua alma, as trevas vão sendo dissipadas, os valores são mudados, Ele vai mostrando os erros, a gente vai corrigindo, se posicionando, corrigindo os erros, os equívocos, e acessando um novo tempo. É em Jesus. É em Jesus. A questão é que alguns seres humanos, eles estão acomodados, ou mal acostumados, a certo estilo de vida. E aí a gente tem o hábito, alguns, né, de terceirizar, ou de fatalizar. Ou é terceirização ou é fatalismo. Aí a gente diz assim, na terceirização, né? Eu sou violento, eu sou mentiroso, eu sou um jaguara. Agora eu tenho que cuidar nas horas que eu falo os termos aqui paranaenses, né? Porque tem muita gente do norte, né? Jaguara é um ser sem vergonha, tá? Cabra da peste, fi de égua, né? Que vocês usam lá para cima, para aqueles campos lá, fi da égua. Por aí afora. Deus quer mudar a nossa história, mas o problema é que alguns de nós, a gente vai se acomodando, e ao invés de assumirmos a responsabilidade, a gente transfere a responsabilidade. Então é comum, na dinâmica pastoral, você ir aconselhar alguém que é violento, com os filhos, com a esposa, aí ele diz assim, mas o meu pai era violento. Quem é o culpado? O meu pai. Eu sou um fofoqueiro, não seguro a língua dentro da boca, falo mal de todo mundo. Faço intriga, mas a minha mãe era uma fofoqueira. A quem é culpada? É minha mãe. Terceirizamos, ao invés de assumirmos responsabilidade. É isso que Deus está falando. Qual é o teu nome? Jacó. Quem é você? Eu sou um fofoqueiro. E eu quero mudar essa realidade. Eu não quero mais ser violento nas minhas relações. Eu quero paz na minha casa. Eu não quero ser mais um mentiroso, eu quero falar a verdade, eu quero viver na verdade. Deus me ajuda, muda a minha realidade. Essa é a postura, sem terceirizar. Porque se a gente terceiriza, a gente fataliza. A gente diz assim, então, já que é assim, meu pai era assim, eu sou assim, vou ser sempre assim. A gente se entrega ao fatalismo. Eu acho que é para ser desse jeito. Eu queria tanto ser um homem fiel. Eu queria tanto ser um homem fiel, mas o que eu vou fazer? Aquela mulher bonita apareceu na minha frente e eu, se Deus quisesse, Deus livrava, tirava ela dali. Deus não tirou. Mas tem gente que é assim, se entrega, terceiriza a responsabilidade, se entrega ao fatalismo. Eu não queria mais roubar, mas quando eu vi aquele monte de dinheiro, eu até orei dizendo, Deus, tira da minha frente. Deus não tirou, eu digo, então acho que é de Deus, põe no bolso. Não assume responsabilidade, dizendo, Deus,
Eu não quero mais ser esse fofoqueiro, esse ladrão, esse infiel, eu não quero. Eu sou Jacó, mas eu quero mudar. E sabe o que acontece quando a gente admite? Quando a gente se arrepende? Deus diz: agora você não vai ser mais Jacó. Agora você será Israel. Sabe qual é o significado de Israel? Israel é a junção de 3 expressões no hebraico. Aquele que tem o poder de Deus. Agora você vai receber de Deus o poder para mudar essa situação. Querido, e quando você lê a história de Jacó, a partir desse momento Jacó se transforma num novo homem, numa nova pessoa. E toda a promessa que Deus tinha para ele começa a se tornar realidade. Porque ele admite, ele para de terceirizar. Eu estou fugido, eu estou fora da vontade de Deus, mas é por causa do meu irmão Esaú. Não. Ele assume. E na medida em que ele assume, Deus diz: agora você está pronto para viver plenamente aquilo que eu tenho para você. O Henry Nouwen, num dos seus livros, ele escreveu dizendo que o fatalismo nos mantém dependentes de rotinas e nos leva, em meio às crises, a sermos os mesmos, a não redimensionar nossas atitudes, e insistimos em não mudar. Ele está dizendo que o fatalismo é uma teimosia daqueles que não querem mudar. Vamos traduzir para o brasileiro? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, morrerei assim, Gabriela. É isso que ele está dizendo. Fatalismo. É assim. Não tem jeito. Não tem jeito. Boa parte das crises que nós enfrentamos são consequência dessas manias, desses vícios, dessas atitudes que nós resistimos em mudar. Eu sou assim mesmo. E quem me quer, que queira assim. Se não quiser também, vai. Casamento vai mal, profissão vai mal, a gente até se queixa, mas não muda. Vida espiritual vai mal, a gente se queixa. Se queixa do pastor, da igreja. Vida espiritual não está bem, culpa da igreja. Nossa, a igreja hoje está acabada. Pobre, como se Deus não fosse o Senhor da igreja. O fatalismo nos leva a resistir à cura. A gente fica teimando. Moisés, você lembra da história de Moisés? Por que é que Moisés ficou 40 anos no deserto? Porque fez uma escolha errada. E por que demora 40 anos? Deus só aparece para Moisés quando Moisés está pronto. Quando Deus percebe que Moisés vai se render. E é tão interessante, querido, porque lá em José, Deus tinha emitido um decreto que o povo ficaria escravo no Egito por 400 anos. Você sabe quantos anos o povo ficou escravo no Egito? 430. Por que passou 30 anos? Porque Moisés resistiu. Jacó fica 20 anos esperando para que a promessa se cumpra. Por quê? Porque estava fugindo, resistindo. Você não pode impedir o plano de Deus, mas você pode atrasar. Você pode atrasar. Foi isso que aconteceu aqui, nessas duas histórias. Agora tem o outro lado. Por que é que a gente resiste? Porque às vezes também a gente desiste. Moisés errou e diz assim: eu errei. Então acho que Deus mudou de ideia. Deus não vai mais me usar para ser o libertador. Então eu vou fugir, vou levar a minha vida. Jacó errou, cometeu um erro, foge, fica 20 anos lá. Tipo, Deus acho que desistiu de mim. Mas Deus tinha falado, Deus falou para Jacó: eu não desisto de você. Deus é tão gracioso, querido, que mesmo quando a gente erra, Ele não desiste da gente. Ele não desiste.
É isso que ele está fazendo com Jacó, ele está insistindo, ele está dizendo, lá em Gênesis 28 ele diz, Jacó, eu não vou te deixar, a questão não é que você não vai me deixar, eu não vou te deixar enquanto a minha promessa não se cumprir na sua vida, eu disse que seria, vai ser, para de ser teimoso, para de ser teimoso. Algumas verdades, mesmo com o coração inclinado a viver o que Deus tem, nós cometemos erros, mas os erros não são motivo para Deus desistir da gente. Ele é longânimo, Ele é perdoador, Ele perdoa e sempre nos dá a possibilidade, a oportunidade de recomeçar. Deus sabe que a gente vai errar, Ele sabe, e mesmo sabendo, Ele faz promessa. Mesmo sabendo, Ele diz, eu estou contigo. Agora, corrija os seus erros, alinhe os seus caminhos, para que você viva a plenitude, porque Deus não muda. Ele não mudou de ideia em relação a você. Não interessa quantos erros você cometeu. Ele não mudou de ideia em relação a você. Ele só espera que você assuma a responsabilidade e se sujeite a Ele. Só isso. E você acessará o novo de Deus. Você viverá os planos de Deus de maneira plena para a sua vida. Vamos orar? Arrependimento, confissão e uma nova vida. Esse é o caminho. Você quer o novo de Deus? Arrependimento e confissão. Você quer uma nova vida em Cristo? Confissão e arrependimento. Arrependimento e confissão. Admitir, assumir a responsabilidade. Deus está mandando dizer muito claro, eu não sei para quem é, mas o Espírito está insistindo, volte ao propósito de Deus para a sua vida, você sabe qual é, você sabe, não sou eu que estou falando, Deus falou para você há muitos anos atrás, sobre o que Ele tinha como propósito para a sua vida. Eu não sei o que aconteceu, que te tirou do centro, do propósito da vontade de Deus. Queridos, todos nós erramos, todos nós vamos errar. A questão é, o que faremos diante da constatação do erro? Se nos arrependermos. Jacó errou tanto quanto Esaú. Quando você lê a história, Jacó errou tanto quanto Esaú. Mas qual foi o erro fatal de Esaú? Ele abriu mão do que Deus tinha para ele, quando trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Jacó não abriu mão, Jacó erra, mas não abre mão. Não abre mão. Ele não despreza a bênção de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Não, é simples? Não. Toda volta, todo recomeço exige de nós coragem. Você sabia que para ter medo você não precisa escolher? Você não precisa decidir, eu quero ter medo. Não, o medo vem. Você está numa situação e o medo vem. Agora, para ter coragem, é preciso de uma decisão. É por isso que Deus diz para Gideão, seja forte, seja corajoso. Porque coragem é uma decisão, é uma escolha. Jacó foi corajoso, se humilhou, se sujeitou e exerceu a sua fé. Você tem fé em Deus? Então, tenha coragem, se humilhe, se sujeite a Ele. Ele não mudou de ideia em relação a você. O que Ele prometeu, o que Ele disse, Ele cumprirá. Mas eu errei, se arrependa. Admita, reconheça, mas erraram comigo, perdoe, libere, se liberte disso. Me frustraram, me decepcionaram, liberte-se disso e volte a viver aquilo que Deus tem para você. Isso é Natal, a possibilidade do recomeço. Recomece com Deus,
porque Ele ainda não desistiu de você e Ele vai recomeçar com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Você tem liberdade para permanecer sentado, para se colocar em pé. Você pode, se quiser, se ajoelhar aí no seu lugar. Você tem liberdade para orar do jeito que você entender que deve orar. Só não deixe de orar, só não deixe de se posicionar diante daquilo que o Espírito Santo está falando com você. Enquanto eu falava, certamente o Espírito Santo falou com você. Responda isso. Tem uma pessoa aqui em especial nessa noite. Deus, Ele quer recomeçar contigo. Ele não desistiu de você. Os seus erros, ou os erros que você sofreu, não são suficientes para que Ele tenha mudado de ideia em relação a você. E a palavra do Espírito para você é: volte, retorne ao propósito, retorne. Deus não desistiu de você, Ele não mudou de ideia. Ele tem perdão para você e para quem falhou com você. Ele tem perdão. Por isso ore, enquanto o louvor é ministrado, ore e deixa o Espírito Santo te conduzir. Antes de eu falar, estavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem mexê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não merecia, mas você lutou por mim. Oh. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu sei que tem alguém ou alguéms aqui. O Senhor está te chamando para retornar, para retomar o propósito. E
de uma maneira simbólica, corajosa, de demonstração de coragem, de posicionamento, eu quero convidá-lo, ou convidá-la, convidá-los, aí no seu lugar mesmo, se você é essa pessoa, se coloque em pé, dizendo: Deus, eu sei, é comigo, e eu estou me reposicionando, eu estou retomando, eu estou retornando ao propósito. Sou eu, e eu admito, sou eu. Às vezes gera assim um certo constrangimento, e esse constrangimento gera em nós a indefinição, a gente não se posiciona. Você não acessará a plenitude da vontade de Deus, por melhor que você esteja como Jacó estava, por mais que você esteja num momento bom de prosperidade, não se acomode, porque você sabe que você não está no centro da vontade de Deus. E o convite hoje é para você retornar ao centro da vontade dEle, porque aquilo que Ele prometeu que Ele faria, Ele quer fazer, Ele não mudou de ideia. E Ele fará a partir de hoje, mediante o seu posicionamento, mediante a sua atitude, mediante a sua atitude corajosa de se sujeitar, de se colocar dizendo: Deus, eu quero voltar. E da mesma maneira como Jacó, você pode orar e dizer: Senhor, só que eu também não consigo, eu quero ser diferente, eu quero agir de maneira diferente, eu quero corrigir os meus caminhos. É aí que ele diz: pois então você experimentará do meu poder, eu vou liberar do meu espírito sobre você, para que você possa, degrau a degrau, ir acessando, subindo, crescendo, se desenvolvendo e vivendo o que eu tenho para você de maneira plena. Aleluia, aleluia. Se você está perto de alguém que se colocou em pé, eu queria pedir para que você ore com essa pessoa que está em pé perto de você. Vamos ser igreja, vamos orar, vamos interceder, porque esses irmãos que se colocaram em pé, essas irmãs, elas estão diante de Deus, assumindo uma nova, retomando uma nova postura. E a nossa oração é para que eles experimentem o novo de Deus de maneira plena, de maneira abundante. Então, se você puder, deixa o seu lugar, se aproxima de alguém que está em pé, ore com essa pessoa, ore por essa pessoa. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sim, Deus, nós oramos e abençoamos a vida desses irmãos, irmãs, homens, mulheres, teus filhos, que o Senhor cuidou até aqui, que o Senhor preservou até aqui para que pudessem chegar nesse momento e retomar a sua trajetória, a sua caminhada. Nós os abençoamos como igreja, Pai. Nós oramos, clamamos para que o Senhor, no poder do Teu Espírito, libere perdão, restauração, fé, força, tudo o que for necessário para que esse homem, essa mulher, esse teu filho, tua filha, de fato acessem esse novo que o Senhor tem e vivam de maneira plena o seu propósito. Nós como igreja os abençoamos, nós os abençoamos em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.
Querido, quando você toma essa atitude, você não está voltando apenas para uma religião, você está voltando para a família de Deus. E eu queria que você olhasse lá para trás, porque é motivo de alegria a sua atitude, é motivo de regozijo no céu, quando você decide por Deus e pelo propósito de Deus. Se você puder olhar lá para trás, você é muito bem-vindo de novo ao centro da vontade de Deus, a viver o que Deus tem para você como família, como filho dele. Aleluia! Aleluia!